Olá, vamos gravar, já que esse programa não é ao vivo e você sabe que ele não é ao vivo, o Cenários 2022. E hoje nós vamos falar do setor bancário. Já falamos de saúde, já falamos de educação, já falamos de macroeconomia e hoje no setor bancário eu vou conversar com Rodrigo Crespi e com Rafael Reis. Primeiro, muito obrigado por vocês terem aceito participar aqui no programa para falarmos sobre o que pode ser esse setor em 2022. Vamos lá para a primeira pergunta, que eu acho que é uma das perguntas assim que vocês mais devem escutar do setor bancário, que é uma pergunta que independe se é 21, 22, 2018 ou 2040. Banco ganha dinheiro com Selic alta ou com Selic baixa? Vamos lá, Rodrigo. Aí depois a gente gira. Rodrigo. Vamos lá. Bom, por via das regras, eu diria que sim, quando é possível repassar o spread. Entretanto, quando você tem uma desaceleração da economia e, portanto, por decorrência aí, uma alta da inadimplência, visto que o endividamento das famílias estão crescendo, isso aí pode ser um risco, na verdade. Portanto, quando você tem juros alto, mais uma economia andando, eu diria que é benéfico sim, porém, no cenário atual, não diria que é tão benéfico assim. Porém, quando se analisa os bancos mais incumbentes, né, os 4 grandes, eles já têm uma experiência maior, né, em navegar nessas águas, né, eu diria que é o business as usual deles, então acho que para eles conseguem ainda ter certa rentabilidade superior à dos bancos menores. Rafael? Não, eu concordo, né? Eu acrescentaria que a gente está com uma dinâmica bem distinta, digamos assim, em termos de spread, né? O Rodrigo pontuou muito bem, né? A gente vem de uma educação aí que juro alto é sempre bom para os bancos, né? Mas a gente está vendo que talvez não necessariamente, né? A gente espera sim que os bancos recomponham alguma margem para 2022, né? A gente tem um cenário de Selic alta, em tese é bom, mas a gente tem visto desde 2015, 2016, o spread vem caindo de uma maneira paulatina, né? Isso vem por conta, basicamente, de competição. Muita concorrência, né? Então, o Banco Central vem com uma agenda muito forte aí de competição e os bancos estão sendo obrigados a reduzir esses juros para brigar, né? Então, a gente provavelmente vai ver alguma recomposição de margens, mas talvez, isso aí ainda está meio incerto, né? Talvez a gente não consiga ver tanta recomposição assim por conta dessa competição elevada, né? E também tem um lance que é curioso, né? Que todo mundo se posicionou em bancos, né? Esperando essa alta de juros, mas no curto prazo, isso aí machuca as margens dos bancos, né? Porque a maioria dos bancos, né, que opera com carteiras, principalmente varejo, né, eles não conseguem repassar esse preço na velocidade que o juros sobe, né? Então, todo o dinheiro que eles têm captado, eles têm que remunerar o capital lá que está depositado a uma taxa de juros que é na hora, né? Se subiu, você tem que remunerar mais o cara de quem você pegou o dinheiro. Mas a sua carteira de crédito, ela não renova tão rápido assim. Então a gente está vai ver ainda melhoras nas margens, mas um pouco mais demoradas, digamos assim. Então não é exatamente Selic alta, é bom para os bancos em todo e qualquer momento, né? O Rodrigo pontuou muito bem, né? Mas a coisa é um pouco mais complexa que isso. Então é o seguinte, se nós olharmos os últimos 40 dias ao mês, nós tivemos revisão de PIB para 2022 de várias casas. Tem gente falando entre menos meio, menos 0,60 até 2%. Então nós temos de tudo um pouco, tá? E uma das coisas que banco faz é crédito. Então, das principais coisas que banco faz é crédito. Vocês já estão sentindo na conversa com os bancos, com as áreas de RI, ou a experiência de vocês em análise, que pode aumentar o PDD para ano que vem devido a essa possibilidade de queda do PIB, que não estava tanto no radar uns 3, 4 meses atrás? Sim, Vamos lá? se puder pontuar, sim. Nesse ano já existia a expectativa de uma alta da inadimplência, né? Mas isso acabou sendo postergado, né? Esse ano foi mais ou menos de uma retomada, mas sim, para 2022 a gente viu, né, bastante forte aí com essas revisões. O cenário se tornou bem mais desafiador, né? Então a gente provavelmente vai ver finalmente uma escalada na inadimplência que ficou
foi protelada, né? Então provavelmente a gente vai ver para 2022 essa escalada da inadimplência. E quanto à PDD, assim, é a mesma coisa, né? Com o juro aumentando, inflação, todo o endurecimento das condições econômicas, ele acaba tornando a vida das pessoas mais difícil, né? E aí, fazendo o link com o que o Rodrigo falou, né? O endividamento é o que vai mandar as famílias, elas estão com endividamento crescente, e isso pode sim significar mais dificuldades dos pagamentos das famílias lá na frente, mais inadimplência, por conta disso, mais despesa de provisão. Fechou, Rodrigo? Eu concordo também. Inclusive, mês passado tivemos aí um dado da Serasa que a inadimplência teve crescimento mensal de aproximadamente 2,30%, sendo maior de 2021, então já entrou bem mais no radar agora dos investidores e dos próprios bancos mesmo, esse risco que tem se tornado cada vez mais eminente, eu diria. Então, eu acho que é sim uma coisa para se ter no radar aí nos próximos meses. E tudo bem que durante o Covid a gente teve um provisionamento bastante elevado, em quase 300%, né? E agora eu acho que o que era esperado antes é que ele arrefecesse um pouco, eu acho que vai manter um patamar ainda elevado, como o Rafael falou. Fechado. Rodrigo, começando por você agora. O Senado aprovou recentemente, acho que não tem nem 10 dias, a possibilidade de termos conta corrente em moeda estrangeira no setor bancário. Ainda falta agora o Banco Central detalhar como é que isso vai ser feito. Se vai ser para todo mundo, se vai ser liberdade total, como é que vai ser a paridade, se eu posso ter conta corrente de dólar. Na hora que eu vou pagar a conta de luz, por exemplo, o próprio sistema bancário faz a mudança. Ainda tem dúvidas de como será isso na prática. Como o setor bancário está preparando isso? O setor bancário é a favor de medida como ter uma moeda estrangeira? Isso pode atrapalhar o dia a dia deles? Porque se eu tiver uma corrida para dólares em algum momento, como eles vão se preparar? Basileia, criar produtos? Como o setor bancário está pensando nessa possibilidade de oferecer conta corrente em dólar para o seu correntista? Certo. Eu acho que isso aí vem no movimento aí relacionado também ao Open Finance, né, uma modernização do sistema financeiro nacional. Eu acho que no curto prazo o setor bancário vai ter que aumentar o investimento nessa parte, até mesmo por conta de, provavelmente vai ter alguma coisa relacionada a swap cambial também. Isso aí pode até haver uma certa pressão no resultado dos bancos, principalmente os incumbentes, que tendem a demorar um pouco mais nessa parte de adaptação a novos cenários, mas eu acho que no médio prazo isso pode ser benéfico, sim, e pode aumentar. Tudo bem que você pode perder um ganho ali na parte de remessa com câmbio, né? Mas eu acho que no longo prazo pode sim criar oportunidades, até mesmo para os grandes bancos, para novas vias de receita, geração de receita no longo prazo. Fechou. Rafael? Eu concordo com tudo. Eu acho que dentro de um grande escopo de abertura total de sistema financeiro, a gente não vai escapar, os bancos não vão escapar de ofertar todos os produtos possíveis em vários mercados. Esse é só mais um passo dessa agenda que a gente está vendo de grande transformação no mercado bancário. Acho que é por aí. E um outro assunto que também tem com definição ainda que depende um pouco do governo seria o mercado de criptomoedas, tá? Os bancos, saiu uma das medidas que eu vi mais recente eu deveria ter em reserva o mesmo valor do que 100% da cripto. Então, se a cripto custasse $10 mil, eu teria que ter uma reserva de $10 mil, porque se ela zerasse, eu teria uma reserva do outro lado que não iria atrapalhar o meu dia a dia. Como os bancos estão conversando com o mercado de cripto? Como os bancos estão vendo com reguladores? E como isso pode ser utilizado para seu João e para Dona Maria? Aquele que tem uma conta corrente normal, está ali, é o cliente do dia a dia, não é mega especialista. A criptomoeda entraria como investimento, entraria como moeda. Como o setor bancário está enxergando esse setor, por favor, esse produto especificamente? Vamos lá, Rafael, por favor. Eu acho que ainda é muita incerteza, né? Na verdade,
cripto, toda essa tecnologia ainda é muito incipiente para grande parte até do pessoal conhecedor, né, que dirá, como você exemplificou aí para o João e Maria. Então, acho que existe uma incerteza bastante grande ainda, né? Eu não tô conseguindo rastrear como é que o banco está se comunicando, os bancos estão se comunicando com o mercado quanto a esse tipo de produto ainda, mas ao meu ver cenas de bem próximos capítulos. Eu acho que, né, ainda há muita conversa para acontecer, muito entendimento a ser feito quanto à receptividade do mercado quanto a isso, até porque são instrumentos, né, de alta volatilidade, enfim, riscos associados, né, como que isso vai conversar com o dia a dia da clientela bancarizada, né, a pessoa que está recém entrando no sistema financeiro, às vezes foi atraída por uma oportunidade de ganhos rápidos e vai ver, não é bem esse tipo de coisa. Então, acho que os bancos, principalmente os incumbentes, eles vão ser um pouco reticentes quanto à adoção desse tipo de tecnologia, pelo menos no curto prazo, né, que eu imagino. Ok, Rodrigo? Não, concordo 100% com o que o Rafael disse. Acho que ainda é muito incipiente essa ideia de cripto, principalmente quando se fala na população em geral, né? Quem acompanha mais o mercado financeiro tende a estar mais atualizado, quem também falou do ponto de vista do investidor ou do poupador. Tem maior relação com tecnologia, internet, essas coisas. É uma coisa que já tem uma maior compreensão sobre o tema. Agora, partindo do pressuposto que nem todo mundo está habituado a como funciona uma cripto, o que é uma cripto, eu acho que ainda falta muito, até mesmo do ponto de vista de entendimento do próprio poupador, mas também do banco como pode explorar oportunidades a não ser de investimento, mas sim como uma moeda de fato, uma moeda de troca, para fazer parte do dia a dia do brasileiro. Eu acho que ainda tem um caminho longo à frente. Você acha que não existe a possibilidade de se utilizar a cripto para facilitar uma estrutura de remessa de divisas? Em vez de eu fazer um SWIFT, eu mandar um dólar. Por exemplo, o Banco do Brasil tem uma comunidade japonesa gigante na mão dele, devido à cultura de Banco do Brasil ter ido para o Japão na visão que achava interessante. Então, em vez de fazer toda a transação bancária, o cara vendo para você uma cripto do Japão, através do Banco do Brasil, ele resgata aqui e vai direto para conta corrente. Eu acho que é inevitável. Pode ser o primeiro caminho? Eu acho que é inevitável. Eu só acho que é uma coisa que vai demorar um pouco, mas eu acho que, de novo, né, dentro de todo esse escopo de abertura econômica, eu acho que é inevitável as criptos e esse tipo de tecnologia entrarem no dia a dia das pessoas. Só que ainda acho que existem alguns degraus a serem cumpridos, né? Mas eu acho que a inevitabilidade ela tá presente sempre nesse mercado, né? Mas só questão de tempo. Fechado. Agora, deixei de ser generalista, vou para alguns cases específicos para poder a gente bater um papo. Os dois, que na verdade os três, acompanham o BTG. Pelo que eu recebi aqui pelo nosso grupo, eu já trabalhei no BTG, acompanho o BTG há muito tempo. Eu tenho uma tese que eu quero saber se faz sentido na cabeça de vocês essa tese. Eu acho que o BTG ele pode se tornar o principal concorrente da B3 em pouco tempo. Por quê? Porque o BTG, para mim, está sendo a LXP, na verdade, na concorrência aí, mas olhando para a BTG, ele está abrindo, ele está trazendo estruturas de escritórios como instituição financeira. E não a XP, tudo agarrado no mesmo leque. Tá todo mundo é XP com, sei lá, 10 mil assessores. Lá eu tenho corretora EQI, várias corretoras que ele está montando no decorrer do tempo. E ele, além disso, ele é um dos donos da IPO no Brasil. Se você falar em IPO, você olha muito para BTG, Itaú, BBA e os demais. Mas é como diz, eu sempre quero estar com eles do lado da mesa de algum lado. Eu não quero estar enfrentando eles. Eu quero estar com eles, nem que seja para me ajudar num pedaço da distribuição, mas eu não quero encontrá-lo do outro lado. Vocês conseguem enxergar isso da possibilidade do BTG criar uma nova bolsa, ou isso é muita alucinação da minha cabeça? Vamos lá, Rodrigo. Aí depois, Rafael, porque já que os dois acompanham. Claro. Bom, eu acho que a possibilidade existe sim, mas também, se eu fosse o BTG, eu analisaria
primeiro, a viabilidade financeira e perspectiva de crescimento, né? A gente agora com um patamar bem mais elevado de taxa de juros, os IPOs não ficam mais tão interessantes, não à toa a gente vê um arrefecimento aí das divisões de IB e de ECM, né? Além disso, esse movimento de migração para a NASA e para a própria Bolsa de Nova York também pode ser eu diria uma bandeira vermelha aí para essa ideia que a gente estava vendo aí, esses rumores sobre BTG ou XP abrindo a própria exchange aqui no Brasil para concorrer com a B3. Quando fala que a B3 é monopolista, eu não concordo 100%, não à toa a gente vê uma debandada, uma tentativa de migração aí para o exterior, portanto, o mercado pode até tem se desenvolvido, mas o número de empresas, principalmente com viés mais tecnológico ou com geração de receita no exterior, pode ter uma debandada. Então, eu acho que essa ameaça aí deve ser um pouco mais para frente, quando a gente tiver um desenvolvimento maior do nosso mercado de capital. Tudo bem que tem se acelerado, mas agora a gente vê um arrefecimento aí, principalmente na parte de equities. Então, não sei, eu acho que é uma coisa para um futuro relativamente distante. Fechou. Rafael? Eu não sei se é uma alucinação completa da tua cabeça, eu confesso que eu nunca tinha pensado a respeito, né, mas eu não ficaria surpreso, sabe, mas eu imagino mais o BTG indo mais na linha de uma parceria, sabe, eu acho que o BTG tá tão na vanguarda, ele tá tão capitaneando, digamos assim, toda essa transformação do mercado de capitais, como você falou, né? Você fala em mercado de capitais, vem na cabeça direto o nome do BTG. Eu não me surpreenderia se ele fizesse uma parceria um pouco mais de perto com a B3 para poder explorar esse mercado. Sabe, quando você cria uma segunda bolsa, você tá fatiando um bolo, né? De repente seria melhor ter uma parte desse bolo grande, né, onde você pudesse concentrar os negócios. Não sei se é uma alucinação da sua cabeça, mas eu sinceramente não me espantaria se o BTG atuasse dessa forma, não. Acho que se tem alguém que está ligado nesse mercado, é o BTG. Continuando ainda em BTG, o resultado do terceiro TRI veio muito bom, sem dúvida, mas o mercado começou a dar um grande desconto no ativo, ele caiu durante alguns pregões aí, com medo de uma possibilidade de dificuldade de IPO ou vários outros temas para 2022. Só que o BTG, para mim, ele consegue ser um camaleão. Se eu não estou bem em ações, eu viro um grande emissor de debêntures, eu viro um grande emissor uma grande união de fusão de empresas e etc. Vocês acreditam que descontaram demais o BTG com essa possibilidade de não ter tanto IPO em 22? Se eu puder começar, eu acredito sim, concordo com você. Eu acho que o BTG ele está vindo na linha de diversificação de negócios, né? Por mais que ele seja esse nome ligado ao mercado de capitais, ele está fazendo um esforço bem grande em fazer com que essa fatia de mercado de capitais não seja a fatia que vai dizer se o resultado é bom ou não, porque eles já perceberam que isso é volátil também. Então, de fato, depois do resultado, né, a gente teve uma piora bastante grande aí na percepção de risco para o ano que vem, com eleições, com, né, queda do PIB, alta da inflação, toda essa situação dura que a gente comentou no início, né, e por conta disso, né, e o Rodrigo também pontuou o esfriamento da janela de mercado de capitais, migração da galera para fora, isso tudo impacta o resultado do BTG, mas ele está se esforçando em fazer com que essa parte seja um pouco menos relevante um pouco menos é a maneira estranha de falar, né, mas não seja uma parte total. Acho que travou. Para mim também. Inclusive em varejo, com o BTG vindo para cima, tentando abocanhar esse mercado que está bombando aí, que é o do varejo de investimentos. Então, enfim, eu acho que é um player que tem capacidade de se reinventar, está na vanguarda dessa transformação bancária. Para mim, ele é uma empresa que apresenta o melhor dos dois mundos, né? Ele cresce e ele está também ele é rentável. Então, quer dizer, para mim é um belíssimo nome que eu acho sim que o mercado descontou bastante. Então, vejo como uma oportunidade de entrar no BTG no curto prazo. Falar de setor bancário, nós não temos atualmente, vocês devem escutar isso, se encontrar com alguém no elevador,
se levar filho para a escola, se for no supermercado e souberem que vocês são analistas que acompanham o setor bancário, vão fazer a pergunta: Nubank está caro? Eu acho que deve ter sido a pergunta que vocês mais escutaram nos últimos 20 dias ou 30 dias. Independente de detalhar o case ou não, de estar ou não na rotina, mas vamos te perguntar para vocês. E eu vou perguntar também: Nubank está caro? Vamos lá, Rafael. Aí depois Rodrigo e volta. Nubank. Bom, eu não cubro Nubank, tá? Mas vamos lá. Eu vou tratar da dicotomia aqui entre essa galera dos bancos digitais e os bancões, né? Todos os bancos digitais vão parecer caros, né? Porque o método de análise dos bancos tradicional é o fluxo de desconto de dividendos, né? E esses bancos, eles não dão lucro, né? Eles não pagam dividendos, então sempre vai parecer um negócio caro, né? Então, mas a analogia que eu faço é a seguinte: o mercado está em transformação e a gente ainda não tem muito claro quem vão ser os vencedores dessa batalha. Se os bancões eles estão na academia para perder a gordura, mas os bancos digitais eles estão na academia para ganhar massa magra também. Então, quer dizer, quem vai ser o vencedor disso? Na minha cabeça, eles vão se encontrar no meio do caminho, tá? Mas na minha percepção, atualmente é bem menos arriscado você investir num banco que já está consolidado. Pega aí, por exemplo, o BTG, Santander, Itaú, Bradesco, bancões, mas que eles estão redesenhando sua estrutura física, né, para fazer um melhor aproveitamento delas. Eles estão eliminando gordura, digamos assim, para poder acompanhar o ritmo dos mais novos, né? Mas eles são rentáveis, né? Então, no fim do dia, no fim do trimestre, na verdade, seu capital é remunerado, você tem dividendos, o que reduz seu risco, né? Mas a analogia que eu faço com os digitais é a seguinte: sabe quando te convidam para participar do bolão da Mega Sena, às vezes você sabe que você não vai vocês não vão ganhar, mas você não quer ficar de fora, sabe? Então tem uma oportunidade ali que pode ser que dê certo. Então a gente também tem que olhar com carinho o que esses bancos estão fazendo, porque uma coisa é dar lucro, ok? Lucro é super importante, né? E ele reduz o teu risco no curto prazo. Mas o que esses bancos estão conseguindo fazer, o Nubank, o Inter, enfim, bancos, vou citar os mais emblemáticos aqui do banco digital, ele é fantástico, tá? O que eles conseguem fazer. Uma penetração em velocidade recorde. Como eles vão conseguir rentabilizar toda essa base, ainda existe uma grande incerteza, mas a gente não pode deixar de reconhecer que o crescimento e a disrupção que eles estão promovendo no mercado é, sim, muito significativa. Então, ficar de fora disso pode representar um risco também. Fechou. Rodrigo? Também não acompanho muito o Nubank, não é um banco que nós cobrimos aqui, mas, assim, eu acho que é um banco que tem de fato, revolucionado principalmente a parte, não de mercado de capitais, mas de banco, principalmente varejo, aí eu diria, mudou muito a forma que a gente enxerga o setor bancário e democratizou, de certa forma, bastante também. Agora tem explorado outras vias de geração de receita, né, seguros, corretora, e vai continuar explorando cada vez mais. Porém, como o Rafael disse, se você partir do pressuposto que banco deveria ser rentável, eu preferiria outros papéis, o próprio BTG mesmo, que tem um crescimento não de fintech, mas bastante acelerado, ao mesmo tempo que é muito rentável, tem um ROI de aproximadamente 20% no terceiro trimestre, também tem explorado diversas iniciativas digitais e, além disso, não deixou de lado onde ele é realmente forte, o mercado de capitais, o wealth management dele mesmo. Então, eu acho que o modelo de negócios do Nubank é interessante, mas eu prefiro outras empresas aí listadas em bolsa. Tá. Agora, perguntas específicas. Por Rafael, eu vou perguntar da Banrisul e por Rodrigo, do Banco do Brasil. Porque aí são temas que os dois não cobrem ao mesmo tempo a mesma instituição. Rodrigo, o Banco do Brasil, ele tem uma das suas grandes receitas, o crédito rural. Tá? O último TRI, que foi o terceiro TRI de 21, o PIB brasileiro veio bem negativo no setor agrícola. E você escutando a coletiva do IBGE, durante a apresentação do PIB, eles acreditam ainda numa possibilidade
de PIB levemente negativo ou próximo de zero no quarto e no primeiro tri do ano que vem. O quanto essa meio que freada no setor agrícola de aproximadamente um semestre pode atrapalhar o crédito rural do Banco do Brasil, com inadimplência, menor crédito ser tomado e etc. Certo. Eu acho que esse fator que você disse é muito pontual desse ano. Nós tivemos aí alguns efeitos não recorrentes, né? Até mesmo crise hídrica, problemas com geadas, isso acabou afetando o agro de maneira generalizada. Porém, eu acho que a expectativa para o ano que vem do agro, principalmente a parte de, acho que é de soja, principalmente, ano que vem deve ter uma recuperação bastante forte. Eu vejo aí um risco de inadimplência mais elevado, sim, mas o Banco do Brasil, assim como outros bancos, tem feito um provisionamento bastante robusto, então eu acho que esse risco acaba sendo, de certa forma, mitigado. Também lembrando que parte aí que foi afetado por esses fenômenos naturais é mais pontual na região aqui centro-sul, eu diria, não tanto, não no Brasil como um todo. Então, eu acho que vai ter um efeito sim, mas não vai ser tão impactante aí para os próximos resultados de 2022. Fechado. Rafael, que eu saiba, por favor, me corrija os dois, total liberdade para me corrigir. Eu só tenho 2 bancos regionais, o BRB e o Banrisul. Tem algum outro terceiro? Não, acredito que seja isso aí mesmo. Eu acho que eu sei o BRB, porque eu sei, além de ter dado aula no BRB, eu como flamenguista, vejo lá na camisa do Flamengo o BRB. E o Banrisul, por ser famoso. Famoso que eu digo. Ele é famoso, mas os dois eu acho que tem um problema. Eles são muito nichados. Focando agora um pouco mais em Banrisul. Banrisul, eu só vi uma agência em São Paulo na minha vida que eu lembro na região da Paulista. Eu não lembro de uma segunda agência. Tem então uma ele tá no... Oi? Aqui na Faria Lima tem uma no Dacom. Então, já tem 2 agências. Dobrou agora o número de agências na minha cabeça. Mas a minha dúvida é o quanto existe a possibilidade de privatização no Banrisul, o quanto isso faz sentido, o quanto não faz, é completamente esquecido, não, está rodando, está funcionando, segue a vida e vamos para frente, vamos trabalhar. Existe alguma, tipo assim, o seu cliente é satisfeito com a agência? Uma coisa que não podemos esquecer, que o Sul é muito regional, né? Então, sim, o orgulho faz com que tudo do Sul seja o melhor do mundo. Eu sou gaúcho, tá? Então eu sei, pelo sotaque, eu já percebi que era lá, falar. Que era de lá. Uma Porto Alegre específico ou interior? Sou do interior. Interior. Mas vamos lá, assim, sabe que eu acho que o regionalismo do Banrisul, ele já foi uma força, Rafael, mas hoje a gente está vendo mais como uma fraqueza. Faz um favor. Oi, desculpa. Zera toda a resposta, porque para todo mundo aqui travou. Para mim e para o Rodrigo, a gente não escutou o começo. Tá, agora melhorou, será? Sim, perfeito. Tá. Bom, o Banrisul, você sabe que esse regionalismo dele, a gente costumava ver como uma força, né? Então, quer dizer, quando tu tá num lugar meio sozinho, quando você é referência, ele é uma força, mas hoje em dia a gente está vendo mais como uma fraqueza, sabe? Porque hoje o mercado bancário mudou muito, né? Então os bancos estão meio sem fronteiras, né? Imagina você tá lá no Rio Grande do Sul, você tá lá no seu campinho e aí agora vem os digitais pela nuvem, internet, tentar roubar teu campo, onde antes era meio difícil, né? Tudo bem, você tem uma carteira ligada ao agro, então isso sempre vai dar um colchão de segurança, né? Já que você está mais próximo do seu cliente, que é o filão lá, no caso do Banrisul, mas mesmo assim a gente está com uma visão um pouco mais pessimista para o Banrisul, né? Por conta justamente dessa, que era uma força, seu regional, e hoje a gente tá mais para uma fraqueza, digamos assim, né? Mas eu acho que a maior fraqueza do Banrisul nem é o fato de talvez desse regionalismo, né? Eu acho que está mais no fato da inovação, sabe? A gente está vendo dos outros bancos, né? Bancos
grandes, até o próprio Banco do Brasil, né? Não cubro, não posso comentar, mas a gente vê questões de inovação em bancos públicos e o Banrisul acho que está ficando um pouco mais para trás, digamos assim. A gente não consegue enxergar muitas parcerias, muitas inovações, ainda que exista alguma coisa, mas eu acho que é um banco que ele é um dos mais emblemáticos de toda essa mudança do setor bancário, e os bancos que não conseguirem acompanhar vão ficando para trás. Então, acho que eu vejo o Banrisul com algumas ressalvas nesse sentido. A carteira agro cresceu ano passado, foi legal, eles, né, resolveram imprimir um ritmo um pouco mais forte no final do ano, o que foi um alento, né? Para o ano que vem também se espera um crescimento bacana, mas eu acho que do lado de inovação, né, eu acho que ele está deixando um pouco a desejar, digamos assim. Quanto à privatização, a privatização do Banrisul sempre foi um tópico, sempre vai ser, né? Eu acho que até é muito difícil de comentar, né? A gente simplesmente não sabe se pode acontecer. Também não vejo grandes vantagens, né? A gente sabe que os bancos públicos podem, né, competir em pé de igualdade com os bancos privados, né? Ganharia alguma agilidade, provavelmente, mas acho que não é bem esse o que destravaria um valor eventual para o Banrisul. Seria mais uma postura de estar um pouco mais na vanguarda do mercado de tecnologia bancária. Fechado. Já estamos com meia hora, já estamos indo para a nossa parte final. E eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para todos quando eu falei de foco em setores, tá? Que vocês sintam à vontade ou não para responder e como responder. Rodrigo e Rafael, vamos começar pelo Rodrigo. Se eu pudesse escolher, você pudesse me recomendar apenas uma ação do setor bancário que eu não poderia deixar de ter em 22, que ação seria essa e por quê? Setor bancário. Eu diria que, por conta, tendo em mente uma potencial alta volatilidade e portanto, também elevação na taxa de juros e, portanto, acho que uma maior aversão a risco, eu seria conservador e iria de Itaú Unibanco, até mesmo porque tem um maior provisionamento dos quatro, portanto, mais margem para reverter em dividendos. Além disso, eu vejo ele sendo muito rentável a nível de valuation. Quando se compara com os seus múltiplos históricos, ele ainda está descontado. Reportou um resultado bastante interessante, mesmo excluindo XP. Portanto, além disso, tem sido muito inovador na sua iniciativa digital, tem feito uma transformação muito interessante, que eu acho que em breve a gente já vai poder ver resultados bastante concretos e, portanto, eu ficaria de Itaú Unibanco para o ano que vem. Fechou. Rafael? Eu vou mais ou menos na mesma linha, né? Vou escolher um bancão aqui, mas eu vou no lado um pouco mais arrojado, eu vou escolher o Santander. Eu acho que o Santander vem mostrando trimestre a trimestre aí uma rentabilidade sensacional. Vem com uma eficiência muito grande. Se não me engano, ele está com a melhor eficiência do setor, né? Então, quer dizer, está conseguindo fazer a lição de casa lá, por mais que o Bradesco seja a referência lá de redução de custos e tal, o Santander já vem fazendo isso há um bom tempo também. Está alinhado aos princípios ESG, está com um dos maiores ROI, se não o maior ROI do setor. Eu acho que ele está voando baixo, digamos assim. Então, é uma ação para ficar de olho no que vem. Fechado. Povo, eu quero agradecer, mas não vamos continuar conversando, porque eu quero agradecer o Rafael e o Rodrigo como analistas, como funcionários de instituições financeiras que escrevem relatório para recomendar ações. E agora eu quero falar com CPF, Rafael e Rodrigo. Por quê? Louco. Porque são 3 perguntas que eu fiz em todas as lives. Foi um modo que eu achei de unir para quem fala macro, quem fala de educação, quem fala de saúde, quem fala de China. Então, é a mesma pergunta que eu vou fazer para todos eles. Rafael, me ajuda. Que livro eu não posso deixar de ler em 22? Pai Rico, Pai Pobre. É o livro que mudou minha vida. Eu sei que é um livro velho, mas se você já leu, leia de novo. Por quê? O que ele te mudou? Ele me mudou, sabe, faz muito tempo que eu li, mas ele me mudou, simplesmente mudou a minha carreira, né? Eu estava voltado para
carreira de humanas, né, e fazer arquitetura. E aí, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre, eu pensei, nossa senhora, eu tô no lugar errado, cara. Ele me abriu a cabeça, né, para aqueles quadrantes, sabe? Investidor, o autônomo e tal. Ele me posicionou e, digamos que ele deu um propósito totalmente novo na minha vida. Isso faz mais de 20 anos. Então, é o primeiro livro que vem na minha cabeça quando você pergunta alguma coisa de livro, é esse livro que está na minha cabeceira. Então, eu sempre digo para todo mundo, acho que faz uma diferença grande. Fechou. Rodrigo? Eu diria Nunca Almoço Sozinho, um livro bastante interessante, porque acho que serve para a vida toda. Ele te dá alguns, principalmente quem é mais introvertido, ele te dá alguns insights de como poder se enturmar mais. Eu acho que é muito relacionado ao networking, é bastante interessante. É uma habilidade muito importante, então eu gostei muito. Eu sou uma pessoa mais tímida, então acho que me ajudou bastante. Você parou de almoçar sozinho depois que leu? Na verdade, não. E quando tá no home office, o que você faz? Você põe um telefone para almoçar contigo, liga pro amigo, vamos almoçar. Vamos lá, Rodrigo. Se vocês dois, começando agora pelo Rodrigo, pudesse bater um papo com qualquer pessoa do mundo, não tem problema da língua, tá? Vai ter um tradutor, de algum modo. Tá. E uma pessoa que vocês nunca conversaram na vida. Quem seria essa pessoa? Esteja viva, tá? Eu nunca me fiz essa pergunta. Quem souber primeiro pode falar. Eu já tive de tudo aqui. Eu já tive Obama, eu já tive Putin, eu já tive o presidente da China, eu já tive Buffett, eu já tive Jordan, eu já tive um dos caras que desconfio que criou criptomoeda. Eu já tive de tudo aqui. Eu vou fugir do convencional aqui, me desculpa. Eu vou escolher Jimi Hendrix, pode ser? Nossa, eu ia Mas falar. ele já faleceu, né? Eu ia falar uma coisa. Então, vivo ou morto, vivo, né? que você pode ir esse final de semana e ir lá conversar com ele. Tem que ser alguém vivo? Não, eu ia pegar alguém mais do lado das artes, sabe? Mais do lado um lado um pouco mais filosófico. Eu não sei, vamos pegar o Dr. Mário Sérgio Cortella. Eu acho que eu gostaria de ter um papo com ele. Fechado. Rodrigo? Eu acho que o Mário Draghi. Por quê? Eu acho que ele... Eu morei na Itália há alguns anos e eu acho que ele foi um cara que conseguiu reverter bastante o quadro atual da Itália. Ele tem sido uma pessoa bastante importante na política ali, tem trazido coisas mais austeras, mas tanto como presidente do Banco Central, tanto como primeiro-ministro, eu acho que ele tem feito um trabalho muito eficiente, muito bom, e acho que seria uma pessoa muito interessante da nossa geração para conversar. Fechado. Rodrigo, a última pergunta agora. Se você pudesse conversar com a minha... Eu dou aula, eu sou professor, tá? Dou aula de faculdade, de pós, de mestrado e etc. Se vocês dois pudessem conversar com meus alunos com 18 anos de idade, está começando a ir para o mundo, qual a principal dica de vida que vocês dois dariam para eles? A minha tem a ver com o teu livro. O meu ou do Rafael? Meu, faça networking. Eu só aprendi isso com 30 anos de idade. A minha dica seria essa. Acho que minha dica seria começar a trabalhar ou estagiar o mais cedo possível, que ali você consegue entender muito. Quanto mais cedo você começa a trabalhar, acho que isso aí consegue te ajudar muito na sua carreira, até mesmo o que você quer da sua vida, se você gosta do que você faz e como funciona a vida profissional mesmo, mundo real e não só a teoria que se aprende na faculdade. Então, acho que quanto mais cedo eu começo a estagiar, melhor. Fechou. Rafael? A minha dica é não profissional, eu diria. Seja legal com as pessoas, porque o mundo dá voltas. O mundo é um círculo, né? A Terra não é plana.
Então, um dia você pode precisar de alguém que você Exato, desprezou. Né? você entendeu. Exatamente isso. No pregão já se falava isso, porque o pregão da bolsa era um círculo. E um dia você vai me ajudar numa boleta que eu errei, mas um dia você pode precisar de mim, entendeu? Exato, exato. Então, fechado. Dupla, 42 minutos de conversa. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Gostei bastante. E vamos olhar com carinho aí Itaú Santander para o ano que vem. E vamos fazer mais lives aí no decorrer dos semestres, batendo papo sobre o tema. Muito obrigado. E até uma próxima. Rafael. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Valeu, pessoal. Esse foi o cenário de hoje sobre o setor bancário que conversei com Rodrigo Crespi e com o Rafael Reis. Muito obrigado e até um próximo Cenários de 2022.